Bom dia a todos e a todas. Estamos no terceiro dia da nossa 33ª semana da Escola de Engenharia. É uma honra tê-los todos conosco nessa manhã novamente, recebendo, né? E vocês tiveram oportunidade de escutar um pouquinho esse bate-papo bem gostoso que está aqui do lado, que é uma amiga. Eu acho que primeiro eu falo que é uma amiga muito querida, além de ser uma baita profissional, que vocês vão ter o prazer de conhecê-la um pouquinho mais. Aninha Rocha, seja muito bem-vinda, doutora Ana Rocha, como a gente gosta muito de falar, né? Seja muito bem-vinda. Vou apresentar a doutora Ana Rocha a vocês. A Ana é engenheira civil, doutora em tecnologia e gestão da produção pela Escola Politécnica, né, aqui na USP, pós-doutora em gestão ambiental de bairros sustentáveis, realizada em Paris, com supervisão da Escola de Engenharia de Produção da USP. Participou de uma equipe técnica de experimentação de certificação ambiental francesa, que a Ana vai contar essa história para vocês, no Centro Científico e Técnico de Battemento, né? Você, Aninha, no seu francês é muito melhor. Atuou como pesquisadora da Universidade Pierre Mendes, na França. Também durante o desenvolvimento do seu doutorado e pós-doutorado, é membro do Conselho Deliberativo, né, do GBS Brasil, Casa e Condomínio do Grupo Pacto Global, né, do CRASP, e do Grupo de Pesquisa Conect Cidade, do Departamento de Engenharia de Produção da USP, é autora de livros técnicos relacionados à gestão do processo de projeto e à sua integração com a produção, é professora de cursos de especialização em gestão de projetos na construção e conforto ambiental e sustentabilidade dos edifícios das cidades, é presidente da Proactive, tem o título de professora doutora do curso de Engenharia Civil da FAAP, né? Está ali como membro. E Ana faz tantas outras coisas, é mãe, é esposa, e está aqui conosco hoje para nos brindar, né? Falando de um tema super importante, que são as certificações, que é a questão da sustentabilidade. Aninha, o palco é seu. Tá? Obrigada, Renata. Alunos queridos, perguntas no Q&A, estou à disposição, vamos fazer uma troca brilhante aqui, né? Aproveitem. Ana, o palco é seu. Obrigada, bom dia, Renata. Adorei ser chamada de doutora Aninha Rocha. Eu sou pernambucana e em Recife não tem ninguém que não me chame de Aninha Rocha. Ana Rocha foi quando eu vim para São Paulo. Então é muito gostoso ser recebida com esse calor. Evidentemente, pelo currículo, isso mostra já anos de formação, né? Sou engenheira civil formada em 1990 pela Universidade Católica de Pernambuco, e depois eu vim para São Paulo, segui a pós-graduação. Antes aqui da gente abrir oficialmente, né, os eventos da Semana da Escola de Engenharia do dia 1º, a primeira palestra do dia, tem outras acontecendo em paralelo, mas a gente estava conversando da importância do intercâmbio, da formação multidisciplinar. E quando eu recebi o convite, a Renata, em nome do Mackenzie, pediu para eu falar sobre bairros sustentáveis, eu fiz uau, que grande oportunidade, porque foi uma das maiores experiências na minha formação. Eu sou engenheira civil de Pernambuco, já falei isso para vocês, fiz meu mestrado aqui na Poli, mas o meu doutorado, eu fiz um doutorado sanduíche. Então, eu já descobri o gostinho de trabalhar com pesquisa em outro país, na França. E quando eu voltei para o Brasil, no meu doutorado, em 2000, eu comecei a trabalhar com as técnicas, com as diretrizes da Comunidade Europeia, particularmente da França, que é muito próxima nossa, talvez até muito mais próxima do que as diretrizes de projeto americana,
e depois eu voltei para fazer um pós-doutoramento, e o pós-doutoramento, minha ideia inicial era trabalhar com planejamento e gestão de obras, e quando eu cheguei na França, estava a revolução do conceito de sustentabilidade. Aquilo me picou, e eu fiquei totalmente apaixonada, e de 2003 para cá, quando eu iniciei o meu pós-doutoramento, eu tenho trabalhado isso em trabalhos voluntários, eu tenho trabalhado isso dentro da minha empresa, eu tenho trabalhado isso dentro dos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço e deixo aqui um depoimento, não chega a ser um conselho, mas um recado da minha experiência de vida. Aproveitem esta fase que vocês se encontram, nessa escola fantástica que vocês têm a oportunidade de estudar, e façam intercâmbios, conheçam outros cursos dentro da própria escola que vocês estão, interajam com outros profissionais, porque para a gente sair dessa sociedade que está ficando menos empática, né, que a gente está vivendo essa pandemia que está transformando cada um dos indivíduos, a gente precisa de ter um conhecimento multidisciplinar. A engenharia, ela vai continuar brilhando se ela conseguir absorver a cada dia a experiência de outros profissionais. Então, agradeço muito, Mackenzie. Hoje eu escolhi esse tema para a gente discutir. Caso vocês tenham dúvidas, fique à vontade. Eu acho que eu tenho que voltar a compartilhar, né, Saulo? Tem, Ana, tem sim. Então, vamos aqui. Então, estou aqui. Então, o tema Voltou. colocado, não é isso? Projetos e construção de bairros sustentáveis e trabalhando aí um pouquinho das certificações de um mercado. Eu fiquei pensando aqui em trabalhar essa apresentação, se seria mais técnica, como é que a gente iria abordar esse tema, e eu resolvi trazer aqui a minha experiência, né? Então, não estou conseguindo passar. Deixa eu parar aqui a compartilhamento. Deixa eu voltar de novo. A gente acabou de fazer um teste, não foi? Fizemos sim, Ana. É coisas de Zoom. Acho que agora dá um enter, Ana. Estou dando. Embaixo assim da sua apresentação, se aproximar o mouse, deve ter uma setinha. Bem embaixo, assim no canto inferior esquerdo. Eu estou tentando. Vamos. A gente acabou de fazer isso. É. Vou voltar aqui de novo. Minha apresentação está aqui. Certinha. Certinha. Aqui do lado. Vou voltar aqui para o Zoom. Acontece, viu, gente? Coisas de... Coisas de nosso momento do novo normal. Isso, Ana. Tá vendo? Aham. Só que ela não está passando. A gente fez um teste agora. Agora foi. Pronto. Foi. Tirou o nervoso. Isso é para tirar o nervoso. Então, vamos lá. Eu fiquei pensando o que trazer para vocês. E eu resolvi trazer para vocês o que eu aprendi durante o meu pós-doutoramento. Lógico que você vai aprendendo na escola, depois continua esse aprendizado na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, mas a coroação de todo esse processo na minha carreira profissional foi no meu pós-doutoramento. Quando eu cheguei na França para fazer o meu pós-doc na Universidade Pierre Mendès France, e tive a oportunidade de me deparar com essa revolução, dessa revitalização que estava acontecendo na cidade de Paris, onde foi trabalhada uma área que estava degradada, abandonada. Para quem conhece aqui São Paulo, a região da Nova Luz, da Cracolândia, uma região muito parecida, não tinha questões das drogas, claro, mas tinha a questão de estar muito próxima ao centro e ela está totalmente abandonada. Dessa experiência que eu fiz no meu pós-doutoramento, a gente lançou esse livro, Projetar e Construir Bairros Sustentáveis. Aliás, aqui fica a segunda dica. Todo o trabalho que você faça na graduação, começando pelo seu TCC, divulgue, escreva, façam artigos,
pensem em colocar na prática, em transferir para o mercado profissional, né, do setor privado, do setor público, a sua experiência acadêmica. Esse livro ele está dividido em capítulos, e eu estruturei aqui para apresentar o capítulo 5 e o capítulo 6. Esse estudo de caso é apaixonante. Imagine que eu vou fazer uma apresentação hoje de reestruturação de uma área degradada, que precisa de uma requalificação urbana, e vocês podem fazer uma comparação com o bairro nosso aqui da Nova Luz, no centro de São Paulo. Paris, aqui no centro, seria Notre Dame, é a Notre Dame, e essa área aqui de 130 hectares no 13º distrito de Paris, que estava completamente abandonada. E o que é que foi decidido? Isso aqui à vista, em 1991, onde vocês percebem esse território, né? Aqui a margem direita do Rio Sena, aqui a margem esquerda do Rio Sena, aqui em cima a Notre Dame, aqui embaixo já o final, né? O Boulevard da Periferia, como se fosse o nosso Rodoanel, e a gente tinha essa área aqui com a vista que não era agradável, ruidosa, poluída, edifícios abandonados, ou seja, faltava um urbanismo sendo desenvolvido, pensado na cidade. Em função disso, foi desenvolvido um projeto de engenharia com arquitetura, um projeto de urbanismo entre o setor público e o setor privado, porque quando a gente fala em desenvolver um bairro, não é igual a desenvolver um lote. Então, há a necessidade, existe a obrigatoriedade dessa parceria entre o público e o privado. E nesses 130 hectares, uma possibilidade de construção de 2,5 milhões de metros quadrados, com um investimento aí de quase 3.600.000 euros. Aqui vocês estão vendo a imagem 91 e a imagem em 2013, quando eu tive o término do meu pós-doutoramento. Então, aqui, ó, primeira etapa que foi feita. Imagine como é que eu vou edificar nessa área, ou melhor, colocando nessa foto aqui. Como é que eu vou edificar nessa área? Como é que eu vou garantir que um conceito de bairro sustentável é garantir o pedestrianismo, é garantir você caminhar na sua região, caminhar no seu quarteirão. Como é que a gente vai caminhar se eu tenho trens passando, ruídos, se eu tenho distância entre uma ponte e outra? Eu preciso criar superfícies. E aqui tem um trabalho de engenharia que é extraordinário. Convido todos aqueles que tiverem oportunidade pós-pandemia de ir a Paris visitar. Então, a primeira ideia foi feito uma obra de infraestrutura que exigiu um planejamento de engenharia com todas as outras disciplinas envolvidas, como parte férrea, que é a SNCF, para que a gente pudesse construir uma grande laje, onde essa laje iria dar continuidade ao tecido urbano e, o que é mais apaixonante, sem a interrupção dos serviços de trem. Eu tive a oportunidade, o privilégio de participar dessas reuniões de engenharia, onde todo o cálculo estrutural desta laje foi pensado para suportar os edifícios que iam ser distribuídos lote a lote e que o mercado imobiliário iria comprar essa parte do lote e iria desenvolver o projeto respeitando as premissas estruturais que eles receberam desse projeto de infraestrutura. Então, esse projeto de infraestrutura, ele levou à criação de uma nova avenida, a Avenida de France, l'Avenue de France. Aqui você tem o Rio Sena, aqui você tem o bairro do 13º distrito, 13º distrito que já existia, e a gente aqui construindo um novo bairro, um novo tecido urbano, já que a premissa inicial era não interromper o fornecimento dos trens, não eliminar essas linhas férreas. Aqui a gente tem uma etapa muito importante da escola de engenharia, planejamento.
Então, por meio de uma maquete, por meio de um estudo, né, por meio de simulações, foi se trabalhando como é que a gente poderia construir essa laje e como é que esses edifícios iriam ser construídos sobre essa laje. Então, a gente tem edifícios que são construídos 100% sobre o solo, a gente tem, que são esses daqui, vou ter outras fotos que vocês vão ver, aqui é a avenida, aqui já é a laje construída. A gente vai ter edifícios que vão ser construídos metade sobre solo, metade sobre essa laje construída, aqui essa laje construída, e nós vamos ter edifícios ponte, que ele sai de um lado, passa toda a linha férrea e faz a sua fundação do outro lado. Aqui eu estou te mostrando ó, a laje sendo já construída, uma parte dela, e os trens que continuam funcionando nas linhas férreas. Aqui também tem algo muito interessante nesse projeto de infraestrutura de engenharia. Essa laje que vocês estão vendo aqui, com essa espessura aqui, ó, em parte, ela está servindo como condomínio. A metade dessa laje para baixo, nas áreas de manutenção, de acesso à fiação, vai tratar, vai operar as linhas férreas. E a outra metade dessa área aqui, desse caixão que tem aqui, que faz parte dessa nova obra aí de infraestrutura, vai servir de área para manutenção dos edifícios que vão ser construídos sobre essa laje. Que outro exemplo da laje que foi construída, os trens passando sempre embaixo da laje, ou seja, eu estou criando esse tecido urbano. Outras fotos que vocês estão vendo, mais ou menos é a mesma configuração, a laje, a vista que é diferente. E essa foto que eu acho fantástica, que vocês conseguem ver de fato, a laje sendo construída. E aqui no fundo, ó, edifícios que são construídos sobre esta laje. Ou seja, o cálculo estrutural deste edifício leva em consideração o cálculo das fundações dessa obra de infraestrutura. Isso só é possível porque a nossa engenharia é brilhante, é fantástica. A gente consegue desenvolver um projeto com essa complexidade se eu insiro na gestão do processo de projeto a etapa de planejamento. Então, a gente tem soluções tecnológicas. O que a gente precisa incorporar para aumentar o nível da qualidade da engenharia do Brasil, na minha opinião, é gestão. E esse projeto do Paris-Rivigoche, ele nos dá exemplos atrás de exemplos da importância de a gente trabalhar a fase de planejamento e a fase de projeto. Então, voltando aqui para vocês teriam a oportunidade de revisar a fase de projeto e planejamento, necessidade de dar continuidade ao tecido urbano, criação de uma nova avenida e edifícios, parte deles construídos sobre solo, parte deles construídos 100% sobre laje e uma parte deles edifício ponte, né? Então, passa sobre a laje, uma parte sobre o solo, a outra parte sobre o solo. A etapa de planejamento, para que a gente possa analisar todas as interfaces. Essa etapa é possível porque a gente leva em consideração, desde o início da montagem do empreendimento, a estruturação de uma equipe multidisciplinar. Então, aqui eu estou dando a oportunidade de vocês reverem essa maquete, né, eletrônica, onde a gente chega nessa situação última que eu mostrei aqui para vocês. E aqui, um dos empreendimentos que eu acho mais bonito dentro dessa área do Paris-Rivigoche, que é esse edifício ponte totalmente certificado com premissas ambientais. Então, vocês veem aqui uma interação totalmente voltada para a cidade, transparência, volumetria e soluções de engenharia, porque este empreendimento, particularmente, está 100% alocado na laje, nessa obra de infraestrutura
que foi construído. Mais uma vez aqui voltando a foto para vocês, o Paris Rive-Gauche 20 anos atrás, né? E hoje construindo os edifícios sobre essa laje que foi criada. Como é que isso é possível? Como é que a gente faz isso? Já falei da questão do planejamento, dessa necessidade do planejamento. Junto ao planejamento por meio das maquetes, dos softwares, que hoje é muito comum, há a necessidade de se estabelecer um plano diretor de urbanismo. Um plano diretor que pode ser específico daquele bairro. Por exemplo, aqui na Nova Luz, a gente pode criar um plano diretor específico para Nova Luz. Não precisa seguir o plano diretor da cidade de São Paulo, pelo porte do empreendimento, pela complexidade da região. Mas o que é, de fato, necessário é estabelecer um plano. No caso do Rive-Gauche, que a gente ia criar uma nova avenida, que a gente criou essa laje de 26 hectares e que a gente iria aumentar a população desta região, um dos primeiros passos trabalhado em paralelo com a obra de infraestrutura foi definir o tipo de mobilidade, aonde a gente ia utilizar ônibus coletivo, onde é que a gente ia utilizar faixas de pedestre, onde é que nós iríamos adotar metrô, trem, enfim, todos os modais e quais as direções e quais os espaços que esses modais iriam ser praticados. Um outro ponto também que é importante quando você vai criar um novo bairro é você fazer um diagnóstico do que tem no seu entorno. Então, aqui vocês viram em fotos anteriores que já existia um bairro consolidado aqui no 13º Distrito de Paris, nessa região mais baixa, mais distante do Rio Sena. O que é que a gente não tinha? A gente não tinha esse tecido aqui de 130 hectares trabalhado. E como é que a gente vai lotear essa área? 100% edifício residencial? 100% edifício corporativo? Qual o percentual entre residencial, corporativo e serviços? O que é necessário para, de fato, gerar equilíbrio para este bairro? Para que a gente possa chegar a esta conclusão, é necessário criar o programa do empreendimento. Programa do empreendimento para essa área de 130 hectares, levando em consideração o que é que já existe nas regiões vizinhas. E o Paris Rive-Gauche chegou nesta configuração. Todos os edifícios que estão aqui pintados, né, de vermelhinho são edifícios corporativos. Esses edifícios corporativos foram posicionados mais próximo da estação de trem, da estação de metrô, que é a Gare de Austerlitz. Todos esses pintadinhos aqui, edifícios pintadinhos de marrom, são edifícios voltados para uso residencial, ou estudantil, ou habitação de interesse social, ou habitação a ser comercializada pelo setor privado. E tudo que está aqui de amarelinho são equipamentos públicos, escolas, creches. Se fosse necessário o hospital, poderia ser uma opção. Então, a ideia desse programa que vai criar um bairro sustentável é dar qualidade de vida para esta nova área. É justamente buscar o equilíbrio e dentro do conceito de bairro sustentável é importante ter o uso misto, ter serviço, ter espaço voltado para edifícios corporativos, porque tem que trazer renda, tem que gerar imposto, tem que gerar emprego, mas também criar área para edifícios habitacionais. Aqui, particularmente, 20% dos edifícios habitacionais são voltados para habitação de interesse social. É uma diretriz francesa que considera que para o bairro ser sustentável tem que ter diferentes classes sociais convivendo no mesmo espaço.
Aqui ainda dentro da questão do planejamento, da gestão do projeto, design propriamente dito, não a gestão do projeto project, cada um desses lotes que a gente definiu se ia ser um edifício residencial ou ia ser um edifício corporativo, recebe por parte da empresa que é responsável pela gestão desses 130 hectares, características de arquitetura que precisam ser respeitadas. Ou seja, eu não posso, enquanto empreendedor do mercado imobiliário, comprar um lote, aqui no caso M1C, e construir o meu edifício sem levar em consideração acesso às vistas, iluminação natural, conforto térmico, por exemplo. Um edifício que vai ser construído nessa nova área não pode prejudicar o desempenho ambiental, o conforto, o bem-estar daqueles que vão ocupar edifícios em um outro lote. Então, a gente tem as premissas do que vai ser construído lote a lote e também temos as características arquitetônicas, técnicas e ambientais do que pode ser levado em consideração em cada um do lote que a gente vai desenvolver o projeto específico. Aqui a gente tem maquetes de como a gente pensou a volumetria e aqui do lado o que de fato está acontecendo. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Que o que foi planejado, de fato, foi executado. Porque é nessa fase de planejamento que a gente faz os estudos, as análises de viabilidade econômica. Uma vez batido o martelo na solução do produto que vai ser de fato executado, a gente vai executar. A gente não faz o desenvolvimento do produto durante a fase de execução. Durante a fase de execução, eu executo o que foi planejado, eu executo o que foi de fato projetado. Aqui outros exemplos, maquetes, e o que de fato foi executado. É muito próximo, vejam que é muito próximo. E isso não impede a liberdade, a criatividade da arquitetura. Isso também não impede a liberdade do desenvolvimento do projeto estrutural. O que leva aqui é a engenharia pura, é a gente levar em consideração os dados de entrada, os desafios e, a partir deles, buscar soluções para responder a eles. Quando eu falo de bairro sustentável, eu tenho vias públicas. Essas vias públicas têm que conversar, têm que interagir com quem caminha. Então, a gente tem que trazer para esse espaço público, por exemplo, iluminação adequada e obras de arte. A gente tem que trabalhar no conceito de bairro sustentável como se este novo bairro, esta nova área, ela passa a ser um museu a céu aberto. Ou seja, devolver, trazer para aquele indivíduo que mora o orgulho de conviver naquele espaço. Porque desta forma a gente reduz a mobilidade de uma região para outra. Este projeto foi dividido em 4 fases. A primeira fase dela é essa fase aqui, mais próxima da GAR, que é o projeto voltado para a região que a gente chama de Austerlitz. Aqui ficou concentrado os edifícios corporativos. Aqui vocês veem essa linda obra de engenharia, que é a Nova GAR, onde ela foi totalmente desenvolvida em concreto, moldado no local. Para os amantes do concreto, é obrigatória essa visita. Aqui o segundo trecho, então você já percebe como está bem densificado, né, bem construído, que é a região no entorno da Biblioteca Nacional. Aqui a gente tem edifícios residenciais e a gente também tem o respeito ao patrimônio, né, histórico, patrimônio construído. Aqui um mercado, né, um mercado de mercadorias da época de 1930, lá na França, que foi preservado toda a sua fachada, mas foi criado startups, né, para desenvolver a área e trazer também essa questão das diferentes faixas aí de vida. Aqui a importância também dentro desse bairro, foi percebido que essa região não tinha uma universidade, vocês estão aqui na região de Higienópolis, vocês percebem o quanto
o Mackenzie contribui para trazer vida para esse bairro, né? Então, na hora que traz vida, traz segurança. Na hora que traz segurança, traz qualidade de vida para aqueles que podem, né, ou optam por esse bairro para morar. Aqui é o mesmo caso, aqui é como se fosse um Mackenzie instalado dentro do Paris-Rive Gauche, que é a Universidade de Arquitetura. Interessante também a questão da acessibilidade dessas passagens, de trazer biodiversidade, trazer água, que são elementos que também colaboram para conforto e bem-estar de quem mora, de quem trabalha. Aqui um elevador para quem tem problemas aí de mobilidade. Aqui a gente está vendo uma nova área desse bairro, o projeto continua, ele ainda não parou. Essa região aqui é a região de Massenat-Bronzeau. Essa parte aqui é a parte ainda dentro da periferia, né? Aqui é como se fosse o nosso rodoanel. E essa área aqui que está fora desse anel aqui do plano diretor de Paris é permitido a construção de torres mais verticalizadas. É isso, gente. Esse foi meu estudo de caso que eu tive a oportunidade de vivenciar durante o desenvolvimento do meu pós-doutoramento. E a partir daí, a partir dessa pesquisa, a partir dessa imersão junto à equipe de engenharia, à equipe de arquitetura, junto às empresas do mercado imobiliário, junto às empresas responsáveis pelo desenvolvimento urbano, no caso a CEMAPA, se fosse fazer um paralelo com o Brasil, seria a EMURB, eu pesquisei e criei diretrizes no meu pós-doutoramento, onde eu acredito que para a gente começar a desenvolver um bairro sustentável, imagine revitalização da região da Luz, da Cracolândia, por exemplo, é necessário seguir alguns passos, é necessário cumprir algumas etapas. Primeira etapa, desenvolver um diagnóstico. O que é que eu falei sobre o diagnóstico? Levantar o que existe na região e no seu entorno e, a partir daí, definir o programa funcional para este novo bairro. Quantos metros quadrados de edifícios corporativos, quantos metros quadrados de edifícios residenciais, quantos metros quadrados de equipamentos públicos, quantos metros quadrados de jardins e por aí vai. Segundo passo, trabalhar com reuniões de concertação pública. Eu preciso ter transparência, comunicar para quem já mora, para quem já trabalha naquela região, qual é o objetivo dessa revitalização, qual é o objetivo da criação desse novo bairro. Para isso, eu preciso respeitar o patrimônio construído, tenho necessariamente que fazer um estudo de análise de ciclo de vida e do custo global para a implantação, para que a obra não fique na metade, e preciso, sem sombra de dúvidas, considerar os benefícios das diretrizes de projeto na fase de operação e uso. Continuando dentro dessa metodologia de construção de um bairro sustentável, eu preciso pensar ainda dentro de um programa funcional na criação de espaços urbanos que melhore a integração entre diferentes faixas etárias, entre diferentes classes sociais. Preciso incentivar transporte de baixo impacto ambiental, preciso renovar, não demolir o patrimônio existente, eu preciso conservar a história daquela região, dar destaque ao patrimônio paisagístico, melhorar a segurança e garantir a acessibilidade. Ainda dentro das questões ambientais, preciso aumentar a biodiversidade, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir a produção de resíduos e otimizar a sua gestão, melhorar a gestão dos recursos hídricos, administrar poluição sonora e qualidade do ar, e nas especificações tanto de espaços públicos
como das edificações considerar materiais de menor impacto ambiental. Tudo isso daqui são oportunidades para a engenharia. É a gente realmente conduzir o nosso trabalho de gerar habitação, de gerar espaço construído, mas respeitando as necessidades hoje em dia do meio ambiente. É importante também, nesse processo, sim, pensar em conforto térmico, conforto lumínico, conforto acústico, mas não esquecer que isso tem que ser distribuído para uma diversidade de tipologias de empreendimento, e a gente não pode colocar apenas edifício habitacional, porque, como eu já coloquei e vou reforçar agora, a gente precisa favorecer a economia, precisa gerar empregos, a gente precisa favorecer a animação do bairro, criar espaços de lazer. A ideia de ter cidades dormitórios, bairro dormitórios, onde a gente provoca esse deslocamento manhã e noite, não é um critério sustentável. A gente ter bairros que não tenham a possibilidade de criar diversão, de criar lazer para o final de semana, a gente cria um bairro dormitório e um bairro que não tem a qualidade de vida necessária para reduzir, inclusive, os custos com saúde. Ou seja, a engenharia ela colabora não apenas para reduzir, para mitigar a questão dos impactos ambientais, mas ela tem um papel preponderante de melhorar a saúde dos cidadãos, e por isso a gente também vai contribuir com o valor que é investido em saúde pública. Dentro desse critério que a gente vai levando em consideração a diversidade, os aspectos ambientais, o programa funcional e a transparência da comunicação, a gente chegou à conclusão, e eu acabei propondo isso na minha tese de pós-doutoramento, que para a gente construir um bairro sustentável, a gente precisa, no mínimo, subdividir em 10 temas principais: patrimônio, biodiversidade, mobilidade, energia, água, resíduos, materiais, espaços públicos de qualidade, coesão social e as edificações que precisam ser loteadas, mas que precisam ser concebidas respeitando o meio ambiente. E, a partir daí, a gente vai criando algumas diretrizes. Eu não vou ler essas ações, mas aqui, a integração da edificação com o seu entorno. O que é que a gente tem? Eu preciso, de fato, criar edifícios desprotegidos aqui no térreo, ó, verifiquem, com fachadas ativas, porque o edifício passa a comunicar com o espaço público. Eu preciso pensar na questão do consumo energético e redução da produção de CO2. De que forma? Por meio de fachadas, e verifique essa fachada aqui, ó, totalmente trabalhada com brises. Por quê? Porque aqui eu tenho um aporte solar diferente dessa outra fachada. Então, eu não posso criar edifícios com 4 ou 5 fachadas iguais. Cada fachada tem que responder a uma demanda específica em função de ventilação e em função de insolação. Aqui um outro exemplo, ó, muito uso de brises, que é a proteção solar das fachadas para garantir o conforto térmico, para garantir o conforto lumínico dessa edificação. Um outro exemplo aqui de fachadas, está vendo, completamente diferentes. Essa fachada tem uma solução de arquitetura diferente dessa, que tem mais áreas envidraçadas. Ainda dentro da questão da energia, utilizar lâmpadas LED, trabalhar o aquecimento sustentável para o aquecimento da água. Quando eu penso aqui, ó, em resíduos, o que é que eu tenho que fazer?
tanto na fase de construção, preservar a redução da geração de resíduos, como na fase de operação, criar espaços adequados para a efetiva coleta seletiva. Dentro do item voltado à mobilidade, eu preciso criar, dentro do novo bairro, áreas específicas para bicicletas, por exemplo, para pedestres, para veículo individual, para transporte público. E não esqueça que debaixo dessa nova avenida, aqui a visão da Laje, que foi totalmente construída nesse novo bairro, a gente tem metrô, a gente tem trem. Aqui exemplos, né, de bicicletas espalhadas pela cidade, mais exemplos, incentivando de fato a mobilidade de baixo impacto ambiental. Ainda em relação a reduzir o impacto material dos produtos que são empregados, aqui a gente sugere o uso de materiais que realmente já façam parte de programas que tenham conhecimento da análise de ciclo de vida do empreendimento e que a gente conheça qual é o comportamento desses produtos na fase de operação. Então, tintas sustentáveis, entre outros exemplos. Com relação à água, a gente pode pensar na bacia dual flush, básica, mas essa solução tão simples, ela é responsável por reduzir em pelo menos 10% do consumo residencial. Torneira com restritor de vazão, torneira com fechamento automático, o aproveitamento de água pluvial, que no caso do bairro é interessante porque como é que aconteceu no Rio Vigoche? No Rio Vigoche, as coberturas dos empreendimentos captavam a água pluvial que não era utilizada no próprio edifício. O acordo é que essa água pluvial captada na cobertura dos edifícios iam ser canalizadas para um reservatório abaixo desse jardim, e essa água ia ser utilizada para o serviço público, para cuidar da irrigação das áreas verdes, para cuidar da limpeza e das passagens de pedestre. Isso é um acordo que é feito entre o setor privado e o setor público, dentro das diretrizes de estabelecimento de projetar e construir um novo bairro. Então, essa água que vocês estão vendo aqui, grande parte dela é captada pela água das chuvas. Um outro passo é a questão da proteção e recuperação do meio ambiente, que seria o incremento da biodiversidade. Então, utilizar fachadas verdes, utilizar coberturas verdes. Isso traz o equilíbrio, porque uma atividade de construção, ela leva, ela gera, ela provoca um impacto ambiental no momento em que a gente mexe com a taxa de permeabilidade do solo. Se eu aumento a minha cobertura verde, eu trago um pouco desse equilíbrio, porque parte dessas águas que seriam impedidas de serem permeabilizadas, né, levadas para o lençol freático, ela é captada. Aqui a questão da valorização do patrimônio, uma escola que totalmente de arquitetura, que foi toda a área reestruturada, aqui é uma biblioteca da Faculdade de Arquitetura, vocês percebem que é uma antiga fábrica de moinho. E para terminar, os espaços, né? Então, quando eu falo da gente ter fachadas ativas, é isso, trazer vida, trazer segurança. Aqui na parte superior desse edifício, área corporativa, e mais acima desse edifício pode ter edifícios residenciais, mas o térreo, a calçada é utilizada pela população. Isso traz vida, isso traz interações entre diferentes gerações, isso provoca, né, a convivência entre diferentes classes sociais. Aqui a gente não sabe quem mora em habitação de interesse social, quem mora em habitação do mercado privado. A gente tem espaço público, as pessoas conversam, as pessoas se divertem, as pessoas interagem, as pessoas trocam as suas experiências. Aqui, a área de piscina, uma piscina pública que é localizada ao lado do Rio Vigoche, mais esculturas que precisam movimentar quando a gente está praticando pedestrianismo.
A própria arte de praticar o pedestrianismo traz qualidade de vida, provoca a saúde, né? Melhora, traz o conforto, traz o bem-estar para aqueles que vão viver no bairro. Ainda a questão de favorecer a comunicação, então tudo que a gente está construindo nesse novo espaço precisa ser exaustivamente divulgado, exaustivamente comunicado. Os pontos de reflexões que nós temos hoje no Brasil, já para concluir aqui a minha apresentação. A questão do tempo que a gente perde hoje na nossa cidade. Mesmo com pandemia, hein? No começo estava mais tranquilo, hoje o trânsito já voltou. A questão das enchentes, a gente sempre culpa São Pedro, né? Mas não é São Pedro. A gente está aí mudando o tecido urbano. Na hora que a gente muda o tecido urbano, na hora que a gente muda a forma de respeitar a natureza, a gente vai causando esses desastres aí ambientais. A desigualdade econômica que a gente tem aqui na nossa cidade, a falta, a ausência de saneamento básico, as questões associadas à acessibilidade, ou seja, veja quantas oportunidades a gente tem para refletir enquanto engenheiros na busca de soluções. E, na minha visão, quando a gente deixa de pensar na cidade como um todo, e a gente passa a fatiar essa cidade em bairros, incorporando nesses bairros a questão do conceito de desenvolver com foco na sustentabilidade, que significa equilíbrio econômico, mas pensando no indivíduo, na qualidade de vida daquele indivíduo, na saúde daquele indivíduo, no bem-estar daquele indivíduo, a gente tem que, de fato, discutir soluções para mitigar esses problemas sociais que eu estou apresentando aqui. Trânsito, enchentes, desigualdade econômica, questão básica de saúde, acessibilidade. E a gente vai responder isso com a engenharia, por meio de soluções tecnológicas, mas também por meio da gestão. Eu preciso planejar, eu preciso desenvolver o projeto para, de fato, executar conforme foi planejado, pensando na fase de operação em uso. Mais recentemente, tem 2 anos dentro de um conceito internacional, mas no Brasil, este ano de 2021, a gente vem discutindo, particularmente na indústria da construção civil, mas em todas as outras áreas, a implementação do conceito da cultura ESG, onde a gente tem que levar em consideração tudo isso que foi comentado aqui, de projetar e construir novas áreas urbanas, mas respeitando os recursos naturais, respeitando os direitos humanos e, sobretudo, com transparência e com governança. E por que tudo isso é importante? Porque a gente faz parte de um propósito maior. A gente tem que respeitar esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criado pelo Pacto Global, Organização das Nações Unidas, para que os negócios do futuro, que começam a ser desenvolvidos hoje, realmente sejam criados, implementados e desenvolvidos respeitando o nosso planeta. E a gente precisa respeitar o nosso planeta 360 dias do ano, não apenas no Dia da Terra. E para a gente fazer isso, tem que trabalhar educação, porque a educação transforma. A educação leva a qualidade de comunicar, de informar. E a gente, enquanto engenheiro, né, formado ou em formação, a gente jura, a gente tem esse compromisso. Então, realmente acredito que a gente agora tem um enorme desafio, mas uma excelente oportunidade de juntar diferentes áreas e criar uma nova cidade, uma nova sociedade para esse futuro que a gente tem tantas dúvidas de como será. Então, aqui um pouco do meu currículo, dos livros publicados, e eu agradeço enormemente essa oportunidade.
Aninha, fantástico! Nós, em primeiro lugar, que agradecemos. Tem um monte de perguntinhas aqui muito interessantes. Vamos lá. Vou começar aqui projetar, a fazer cada uma delas, tá bom, Ana? E vou nomear aqui os autores das perguntas, viu? Tá bom? Combinado. Ana, o Adriano fez uma pergunta. Você comparou a França com a região do centro de São Paulo. Porém, aqui temos muitos prédios tombados. Você vê isso como um desafio para um projeto como esse? Não, muito pelo contrário. Inclusive, recentemente, eu faço parte de um trabalho voluntário da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Tem uma nova lei de requalificação urbana que vai justamente privilegiar esses edifícios que são tombados para a gente poder fazer o retrofit dele considerando as limitações que esse edifício tem, mas não demolindo. Então, vou considerar toda a sua fachada, mas vou poder retrofitar. Construção de atacados, né? Então, as obras de atacados novos eu também estou conduzindo. Então, tem bastante. Peraí, Ana, agora desculpa. Imagina, não considero um desafio. Tá. Eu considero realmente que a gente pode tirar partido da atual legislação e favorecer o desenvolvimento dessa área da Nova Luz, respeitando o patrimônio histórico, mas levando em consideração que a gente não pode seguir as diretrizes tradicionais de recuperação de patrimônio histórico nessa área, porque tem alguns edifícios que não atendem mais às atuais necessidades de segurança. Então, precisa ter um pouco de flexibilidade, e a gente conseguiu essa flexibilidade nessa nova lei que está para ser aprovada. Tá. Muito bem. A Marina perguntou o seguinte, Ana, referente aos ruídos gerados pelas proximidades das vias, foram realizadas novas tecnologias, como você falou. Se sim, quais delas geram maior conforto nas áreas habitadas? Tratamento acústico das esquadrias. Um dos maiores problemas que a gente tem é justamente a passagem do ruído pelas nossas esquadrias. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente tem esquadrias que poderiam fazer parte de um filme de terror, né? Porque se der uma ventania, a gente realmente, dentro de casa, com todas as esquadrias fechadas, você escuta aquele... O vento passa. A transmitância térmica dos vidros também nossos, elas não são muito adequadas. Então, conforto térmico e conforto acústico, para a gente realmente garantir esse isolamento, passa pelo tratamento dessas esquadrias. Tá. A Júlia, a Stephanie, eu vou juntar a pergunta da Stephanie com a Júlia, tá? A Stephanie perguntou como é que seria possível diminuir a desigualdade social para tornar um bairro mais sustentável em São Paulo. E a Júlia, ela também emendando essa pergunta, se você tem alguma dica para nós que somos estudantes, então, da engenharia civil, para seguir nesse caminho, né, de pensar esses bairros mais sustentáveis, de olhar para São Paulo, de como é que a gente pensa isso? Olha, eu vou começar pela segunda. Eu acho que se você acredita que o caminho é justamente por essa reconstrução da nossa sociedade e dentro da engenharia civil, por meio da revitalização dos bairros, a gente precisa continuar estudando e buscando exemplos no Brasil ou no exterior, mas fazendo o equilíbrio com a questão financeira. A gente precisa deixar de ser romântico e falar a linguagem do mercado. Então, quanto de fato vai custar um metro quadrado construído sustentável? Só que, para isso, a gente tem que analisar o ciclo de vida do empreendimento como um todo. A gente tem que demonstrar para o setor público e para o setor privado, como engenheiros, de que, de fato, o caminho sustentável é o caminho que vai dar retorno econômico. Se a gente fala isso apenas porque a gente acredita enquanto filosofia de vida, mas não apresenta os números
fica difícil a gente implementar. Então, a gente precisa fazer, de fato, o papel da engenharia. É buscar a solução, mas mostrar a viabilidade econômica. Se eu não mostro a viabilidade econômica, é apenas um sonho que não vai sair do papel, certo? E aí vocês têm a Renata, que pode contribuir muito com isso nas disciplinas. Com relação a diminuir a desigualdade social, isso é uma pergunta um pouco mais capciosa, e ela está muito, muito associada à questão cultural. Mas se a gente for eliminar a questão cultural e falar assim com mais pragmatismo, é ir um pouco na linha do que a França propõe. Então, não faz sentido eu ter um bairro sustentável de alto padrão, onde, para esse bairro ser realmente sustentável, ter vida, eu preciso ter serviços de todos os níveis, e as pessoas que tenham níveis com educação menos favorecida ter que morar 4 horas de distância daquela região. Isso não é ser sustentável. Então, eu teria, né, que criar um programa funcional dentro desta nova área que divida a habitação de interesse social com a habitação para o mercado privado. E não é porque uma habitação de interesse social que não tenha que ter conforto térmico, conforto lumínico ou conforto acústico. Eu posso mudar a especificação do material de acabamento, mas as condições de conforto mínimas para o ser humano, para o indivíduo, ela tem que persistir. Mas, antes de tudo, acho que a gente tem que evoluir enquanto cultura, enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Muito bom, Ana, muito bom. Ana, tem a pergunta aqui do Vitor, que aí, voltando para o centro de São Paulo, a gente tem temos muito potencial na medida que o centro é muito bem servido com transporte, comércio e centros culturais. Como é que a gente faz para revitalizar essa área, evitando a gentrificação? E aí, emendando com a do Vitor, e como é que você vê amplamente a campanha que a Prefeitura de São Paulo fez, patrocinando aí o mercado imobiliário para revisão do plano diretor? Vamos lá. Um problema que a gente tem enorme no centro, eu acho que não é nem a questão da gentrificação. O problema que a gente tem enorme no centro é uma questão de saúde pública, é a questão da Cracolândia. E é por isso que a gente acaba não conseguindo revitalizar essa área. Então, a gente teria que enxergar, de fato, qual é o principal problema da região e expulsar as pessoas que estão nessa situação e nessa área para uma outra região. A gente não está resolvendo o problema. Não estou dizendo que é simples, mas a gente expulsar, a gente vai criar outras e outras e outras Cracolândias. A gente tem que entender que esta população ela é doente, ela precisa de atenção. Então, é um investimento muito maior do que simplesmente uma questão física, certo? Então, são outras áreas do governo, eu não me sinto com a competência adequada para responder. Estou colocando aqui mais como Ana Rocha, CPF. Precisamos olhar para esta região de uma maneira mais humana, menos técnica. É uma questão de saúde pública. A engenharia só vai conseguir entrar nesse espaço e provocar, levar soluções quando essa questão de saúde social tiver equalizada. Com relação ao plano diretor, sempre tem questões políticas. É fato que o mercado imobiliário, ele por onde ele passa, ele gera um impacto ambiental, mas a gente também tem que levar em consideração que esse crescimento do mercado imobiliário também é necessário, porque existe uma carência enorme, um déficit habitacional
expressivo. O que a gente deve levar em consideração na construção de um plano diretor, e aí participe dessas discussões, colaborem, saiam da posição passiva de apenas criticar e passem a ter uma posição proativa de levar soluções e tentar discutir. A gente não consegue resolver tudo da noite por dia, mas a gente consegue gradativamente incutir novas diretrizes dentro do plano diretor que pode trazer benefícios. A gente teve um plano diretor que foi revitalizado recentemente, que provocou as fachadas ativas, isso é ótimo. A gente teve um plano diretor que diminuiu a necessidade de ter vagas nos apartamentos, porque chegou também transporte público, mas ele não resolveu todo o problema. E agora, com a pandemia, a gente tem outras necessidades enquanto sociedade. Então, aquele plano diretor que foi pensado dentro de um contexto precisa ser revisto dentro das novas necessidades, mas precisa levar em consideração esses aspectos que eu coloquei aqui de desenvolvimento sustentável. Muito bem, Aninha. Agora vamos a Marina e a Isabel, resumindo um pouco da pergunta das duas, mas o contexto é o mesmo. Como é que a gente pode, num projeto, Ana, na implantação de um projeto com essas áreas parcialmente habitadas, quem são os consumidores desses locais? Como é que a gente gera aqui, como é que a gente faz acontecer essa melhoria sem gerar aí custos, né? Fazendo com que o entorno acabe tendo uma frequência diferenciada nessa área? E no projeto desses bairros sustentáveis, como é que a gente realiza, como é que a gente traz as empresas para cá, como é que a gente gera esse interesse, então? Como é que a gente... pública, transparência, comunicar com a sociedade, dizer quais são os benefícios que aquela área vai aportar, fazer parcerias, é preciso fazer parceria público-privada, é preciso fazer um levantamento. Sempre quando eu faço essas palestras, as pessoas perguntam, mas a senhora possui uma rede de padarias? Eu fiz, não possuo uma rede de padarias, mas a gente brasileiro gosta do pão quentinho pela manhã. Então, tem que buscar startups, tem que buscar novas empresas, tem que valorizar a economia local e fazer um equilíbrio entre serviços. Isso é feito por meio de concertação pública. Informar, comunicar. Vamos fazer um novo bairro, temos X metros quadrados para serviços. Estamos buscando serviços de floricultura, cafeteria, padaria, restaurantes, e a gente vai selecionando e vai buscando, muito parecido como um shopping center. Como é que a gente consegue atrair para um shopping center lojas âncoras? Como é que a gente pode montar dentro de um shopping center um mix de uso de diferentes tipologias de lojas? Informando, comunicando. Então, precisa fazer concertação pública. Ana, você pode citar, aqui eles estão perguntando, pode citar algumas empresas que realizam esses tipos de projetos de bairros sustentáveis aqui, São Paulo, Brasil, enfim, ou isso é só vendido por construtoras? Na realidade, assim, bairro sustentável precisa de ter uma troca entre o setor público e o privado. O Rive-Gauche, o Paris Rive-Gauche, é um bairro integrado dentro da cidade. A Prefeitura de Paris participa das decisões desse bairro. O prefeito, que lá também tem um prefeito do distrito, também participa das diretrizes desse bairro. O que a gente tem observado no setor privado brasileiro, que se chama de bairro, mas na realidade é um grande loteamento, são terrenos gigantes, onde nesses terrenos você tem diferentes tipologias. Então, você tem uma torre corporativa, você tem uma torre residencial, você pode até ter um equipamento público, como uma creche, como contrapartida do que foi acordado naquele terreno. Aí tem inúmeras empresas incorporadoras e construtoras que eu não sei se
se cabe aqui citar o nome de uma ou de outra. Ana, Vinícius, Ana, parabenizações, excelentes palestras, agregou bastante, sensacional, super parabéns, estão todos aqui felicitando você. E eu também acho, viu, gente? Também hashtag... Muito obrigada. Eu realmente estou muito apaixonada por esse tema e eu acredito piamente que a gente consegue transformar a sociedade e a cidade se a gente pensar pequeno. Então, pensa na escada do lote, depois pensa na quadra, depois pensa no bairro, e aí um bairro vai se juntando a outro bairro e a gente vai transformando a sociedade. Mas precisa de diretrizes públicas, precisa de viabilidade econômica para o setor privado. O Vinícius diz assim: excelente palestra, parabéns, Ana. Sou da engenharia elétrica e minha pergunta: bairros sustentáveis e soluções de energias renováveis podem andar juntas ou são assuntos a serem tratados de forma distintas? Se não andar junta, o bairro já deixa de ser sustentável. Boa, Ana, boa. Sobretudo, a gente vivendo bandeira 2. Nossa. Vermelha 2, 3. 2, isso, exatamente, a 14 e tantos reais, agora até o ano que vem. Então, a gente necessita de vocês, engenheiros elétricos, trabalhem, busquem soluções, busquem viabilidade, busquem reduzir custos, leve essas soluções para o setor da engenharia civil, para que a gente, de fato, implemente, leve soluções para o setor público, para que a gente passe a fazer, a gente venha, de fato, fazer uma grande transformação na nossa base energética do Brasil, que o que a gente está vivendo é impossível. Tem que ter maior viabilidade de energias renováveis. Quando a gente trata da questão do edifício sustentável, independente da região, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade. É preciso fazer um estudo de viabilidade. É muito fácil dizer que é mais caro. Em relação a quê? Quanto é que a gente está pagando hoje? Quanto é que a gente vai pagar em 2021? Exatamente. E a última, para a gente fechar aqui, Aninha. Tem várias, Aninha. Trazer muros vivos não seria apenas um equilíbrio visual, pensando que para as ruas e calçadas totalmente concretizadas, é da Stephanie Maso, tá? Precisariam de uma quantidade relativamente grande de árvores para contrabalancear? Na realidade, trazer os muros vivos não resolve a questão da biodiversidade. Eu realmente preciso aumentar a quantidade de plantio, preciso trazer mais árvores, né, para metro quadrado construído. Mas o muro vivo que você fala que é uma questão visual, o ser humano gera saúde e bem-estar por um dos elementos que é o visual. Então, na hora que você acorda, abre sua janela e você vê telhados verdes, é diferente de você abrir a sua janela e ver telhados com telhas de fibrocimento, que nem pode mais, mas ainda existem muitas regiões que é dessa forma. Ou telhados técnicos. Quando você caminha e você vê um telhado verde, você vê uma escultura, você vê uma iluminação adequada, isso não vai resolver o problema do todo, mas vai trabalhar com alguns elementos básicos da saúde do indivíduo. E a engenharia tem esse compromisso. Muito bem. E, Ana, não posso deixar de fazer a da Giovana, a da Gil. A Gil está falando assim: gostaria, professora Ana, de saber a sua opinião sobre o montante de novas construções que estão acontecendo na Avenida São João. Acredita que isso vai ajudar a revitalizar essa região? Eu tenho esperança que sim. Eu tenho que acreditar que quando a gente traz o novo, se respeitar as diretrizes e respeitar a história dessa avenida, né? Precisa respeitar a história dessa grande avenida, sim. Eu sou uma das pessoas que saíram, né, de Recife e veio para cá e adoraria ter um escritório, uma residência no centro de São Paulo, que é belíssimo. É incrível o centro de São Paulo. Ele realmente precisa ser tratado com mais carinho e com mais respeito. Acho que essa revitalização ela é essencial e necessária. Acho que a gente não pode deixar o centro de São Paulo abandonado,
como a gente vê hoje. Ana, nós temos professores, colegas seus aqui, o Bruno Pensini, a Patrícia Migliari, a Fabiola, estão todos te mandando beijos e abraços, viu? Fabiola, faz tempo que eu não vejo a Fabiola. Ah, Fabiola, é nossa parceira aqui. Isso, então estão todos te mandando beijo, viu? Parabéns pela palestra. Aninha, acho que agora é gratidão, né? Muito obrigada mesmo, em nome da Escola de Engenharia Mackenzie, do nosso diretor, professor Massi, dos nossos coordenadores todos, viu? Foi um brilhantismo agora de manhã, você abrilhantou a nossa manhã, né? Eu sei que isso aqui, viu, gente? Eu conheço a Aninha, isso aqui é só um tiquinho, só um tiquinho assim, ó, foi só um trum, né? Só o comecinho de tudo. Ana, as portas estão realmente abertas para você. E eu quero agradecer a todos vocês, queridos alunos e alunas, porque tudo isso só foi possível porque vocês se disponibilizaram a estar aqui conosco na manhã de hoje para escutar, né, a professora Ana Rocha, né, que veio aqui transmitir um pouquinho desse conhecimento. Saulo, como equipe da Semana da Escola de Engenharia, muito obrigada pelo apoio. Ana, as portas estão realmente abertas para você. Sinta-se em casa, faça parte da comunidade mackenzista a partir de agora. Ai, muito obrigada mesmo. Agradeço a vocês o carinho, vai ser uma honra, um orgulho fazer parte dessa comunidade. Agradeço o público, né, também que acordou bem cedo. A gente teve uma participação aí massiva dos estudantes. É um prazer. Eu deixo aqui meu último recado. Acredite, sonhe, busque parceiros, não faça sozinho e realize. E tenha muito carinho pela profissão que a gente escolheu. É realmente muito bonita. Muito, muito, muito obrigada a todos. Obrigada. Ana, obrigada. Espera aí, tem uma mensagem, deixa eu ver, do Augusto. Deixa eu ver se tem alguma mensagem do Augusto. Acho que não, falou para eu ler uma mensagem do Augusto, mas eu não vi nada. Vou aceitar seu convite para fazer parte da comunidade Mackenzie. Pode, vamos já caminhar para isso, viu? Ó, a Fabiola escreveu assim: perfeito, Ana. Muito obrigada pela palestra, os conceitos que você nos apresentou se enquadram perfeitamente no ciclo 2 de Cidades Inteligentes. Participe desse projeto, é um projeto integrador, Ana, eu vou linkar você com Fabiola, tá? Tá bom. Para fazer parte desse projeto. Tá bom, Fabiola? Será integrada sim. Vou passar o contato da Ana para vocês se comunicarem, tá? Muito bom, Ana. Ana, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Que a gente possa se encontrar rápido para a gente bater aquele nosso tintim de final de ano, tá? Tá joia. Feliz mês de setembro para a gente. Obrigada. Exato. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.